Fala pessoal, bem-vindo a mais um vídeo do canal do Diego de Berardino. Dessa vez a gente vai trazer aqui uma partida do Fischer contra um brasileiro, né? O Olício Gadia, torneio de Mar del Plata 1960. Uma partida bem legal aqui do Fischer, né? A gente vai mostrar aqui, mas antes da gente começar, deixa o seu like para não esquecer, se inscreva no canal se você ainda não se inscreveu, para ajudar a gente a crescer aí, quem sabe bater os 1.000 inscritos em breve. Então vamos lá para essa partida. Bom, Olício Gadia, bicampeão brasileiro, forte jogador, campeão brasileiro em 1959 e 1962, encarando Fischer no torneio de Mar del Plata 1960. Fortíssimo torneio, tinha Spassky, Bronstein, né, Fischer, outros grandes jogadores também. O Fischer terminou empatado em primeiro com o Spassky, embora tenha perdido para o russo no confronto direto, né, um gambito do rei bem famoso. Mas vamos a esse duelo aqui. Fischer jogou E4, para ele então era o best by test, né? C5, cavalo F3, D6. Então o Olício Gadia jogou a defesa favorita do Fischer, a Najdorf. E aqui o Fischer jogou uma linha favorita dele, Bispo C4 na Najdorf. Ele gostava bastante dessas linhas com Bispo C4, assim como na Siciliana clássica com cavalo C6, ele gostava de jogar Bispo C4 aqui, chamada sozinho, né? Ataque sozinho na clássica. Então aqui na Najdorf também ele gostava do Bispo C4. A principal resposta é E6 mesmo, para botar pedra no caminho do bispo. O bispo recua para B3, ele já antecipa um futuro ataque aqui, embora seja possível rocar ou fazer outras coisas também, mas esse é o lance mais jogado. E aqui B5, essa expansão aí rápida na ala da dama é tido como uma das linhas principais, junto com o cavalo BD7, que tem a ideia de cavalo C5 rápido para incomodar o bispo. Jogou B5 o Olício, Roque. E aqui o Gadia jogou bispo B7. Tá? Esse lance, embora na época fosse considerado ok, né? Hoje é considerado uma imprecisão e mesmo o Fischer mais tarde demonstrou por quê, né? Já vai falar disso aqui. O lance principal aqui é bispo E7. E uma das linhas principais aqui é dama F3, né? Ameaçando E5, atacando o cavalo e a torre. As pretas jogam muitas vezes dama C7 para responder E5, bispo B7, entre outras possibilidades, tá? Também aqui F4 é possível. E a partida famosa Fischer tal, né? Aquela que o Fischer tinha um ataque promissor e deixou escapar, o tal jogou provocativo B4 aqui. E cavalo A4 tomou esse peão aqui, que é arriscado. Ele acabou ganhando depois de muitas complicações. No torneio de candidatos de 1959. Bom, bispo B7 foi o lance aqui do Olício Gadia e o Fischer jogou F4. Ele adorava jogar com F4, F5, fazer pressão em E6 e depois de um E5 jogar pela casa D5, pelas casas brancas, por essa diagonal. Mas aqui o lance que causou problemas no bispo B7, ele jogou mais tarde, alguns anos mais tarde, e hoje é um dos lances mais fortes aqui, se não o lance mais forte, é a torre A1, simplesmente protegendo o peão. E aqui as pretas têm uma dificuldade grande, porque desenvolver esse bispo permite bispo toma E6, esse sacrifício é devastador, ataca a dama e o peão de G7, pega aqui o terceiro peão com cheque, depois o cavalo volta aqui e dá um ataque decisivo aí para as brancas. E também tem ideias a torre aqui tem ideias de sacrifício com cavalo D5 ou mesmo bispo D5 para abrir a coluna aqui
a coluna E, né? Então, o Fischer preferiu F4 e aqui jogou cavalo C6, o Olício Gadia. Aqui cavalo BD7 para cavalo C5, não só defendendo o bispo, mas atacando o bispo, mas defendendo o ponto E6 para seguir com o bispo E7 roque, era uma boa possibilidade aí para as pretas. Cavalo C6 foi o lance, aí o Fischer tomou, bispo toma e F5. Típico ataque dele, a pressão aqui em E6 é forte, mas aqui E5 torna a vida das pretas mais difícil e das brancas mais fácil. Era interessante, por exemplo, jogar B4, provocando um sacrifício de peão, possivelmente seja bom, com peão toma, cheque, e aqui rei D7, embora o ataque das brancas seja promissor, não tem nada tão terrível de imediato. Outra possibilidade seria jogar dama D7, né? Reforçando aqui, para seguir com bispo E7, mas as brancas já estão melhores aqui. Agora, depois G5, Fischer jogou bispo G5, quer dizer, ele jogou dama D3, né? Para defender aqui com a ideia de bispo G5, embora bispo G5 fosse bem interessante aqui, sacrificando o peão, tá cravando o cavalo aqui, mas as pretas poderiam dar cheque, rei H1 e tomar o peão. No entanto, depois de bispo, cavalo da troca linha E4, né? F6 é bem forte aqui, uma iniciativa bem perigosa para as brancas. Esse bispo tem dificuldade de sair, né? O rei tem problemas, tem muita compensação pelo peão. No entanto, Fischer jogou mais cauteloso dama D3, mas que também é temático nessas posições, reforçando o peão de E4. Mais tarde, essa dama pode vir para G3 e a ideia de bispo G5 continua aí no ar. Bispo E7 jogou o Olício. Se um ataque aqui B4, dá para jogar cavalo D5. E aqui, tomando de dama, as brancas têm o controle da posição por causa da casa D5. Esse peão é atrasado. Tem algumas fraquezas aqui na ala da dama, né? Tem que ficar de olho sempre em F6. As brancas aqui têm vantagem. O Olício jogou bispo E7 e o Fischer jogou bispo G5. Lance temático para aumentar o controle da casa D5. Trocar o bispo pelo cavalo. Veio dama B6 cheque. Rei H1 e roque. Fischer concretizou a ideia de trocar o bispo pelo cavalo. E aqui ele tinha uma escolha interessante. Tá? Ele optou por jogar a posição de cavalo melhor que o bispo, com o bispo D5. Embora cavalo D5 também desse vantagem para ele. Bispo toma. Essa posição de cores opostas, as brancas têm vantagem por conta do bispo mais ativo. Mas eu acho que a ideia dele é um pouco melhor mesmo. Bispo D5, forçando a troca aí dos bispos, né? E ele vai ocupar a casa D5 com o cavalo. Torre de A, C8, bispo por C6. E aqui tomou de torre o Olício. Ele poderia tomar de dama para dificultar o cavalo D5 por conta do peão de C2, mas as brancas poderiam jogar torre F2, defendendo aqui, seguido de cavalo D5, com uma grande vantagem posicional. Torre toma. Aí veio torre de A, D1, né? Cavalo D5 era possível, mas aqui a ideia do Olício era dama D4 aqui. E talvez simplificar a posição. Se trocar as damas, vai ficar atacando esse peão aqui, né? Resolveria o problema das pretas. E se tomar ali, se livrando quer dizer, se desfazendo o poderoso cavalo para dobrar os peões, não é tão fácil atacar aqui na ala do rei, né? Se cheque, rei H8, a dama das pretas está atacando aqui,
torre está atacando aqui, também está de olho nesse peão. Então essa que era a ideia do Olício. Mas o Fischer então jogou torre A D1 primeiro, preparando o cavalo D5. Agora se dama D4, ele poderia tirar a dama com o tempo. E o cavalo D5 virá em seguida, ameaçando o bispo, já que o peão está cravado. Torre de A D1, torre de F C8, jogou o Olício, e cavalo D5, então o Fischer aqui tem uma ótima vantagem posicional. Agora o cavalo vai com o tempo e ele joga C3, matando qualquer atividade das pretas na coluna C. O Olício jogou bispo E7, reforçando o peão de D6 e tirando da posição aqui de tomada em F6. No entanto, o F6 sempre vai estar no ar agora para as brancas, né? Talvez uma outra ideia fosse tentar não mexer no bispo ou colocar ele em G5, né? Onde ele está protegido, depois um H6 ou F6 mesmo, mas de todo modo os brancos têm uma grande vantagem por conta do cavalo. Bispo E7 jogou o Olício e aqui o Fischer jogou um lance legal, o lance mais legal dessa partida. Não é tão fácil aqui quebrar a posição das pretas, apesar da vantagem posicional. F6 é possível, mas ele vai tomar de bispo. Mas aqui o Fischer jogou belo torre A1 aqui, com a ideia de A4, né? Colocar essa torre no jogo pela coluna A. Então foi uma bela ideia aqui e torna a posição das pretas bem difícil. Aqui veio F6. Aqui é um erro F6 por enfraquecer as casas brancas e o bicho fica muito passivo, mas é difícil oferecer um bom conselho aqui. Se, por exemplo, torre B8, para tentar ficar de olho aqui em B2, né? As brancas podem jogar primeiro B4 e depois A4. O cavalo defende C3 aqui. E o jogo flui muito fácil também na lá da dama para as brancas. F6, A4. E aqui veio um erro que perde material, mas já a posição é praticamente perdida. Torre B8 aqui, né? E aqui permite cavalo tome E7 cheque. O Olício abandonou por dama toma, dama D5 cheque, ganha uma torre inteira. Uma opção melhor aqui talvez fosse tomar. Quer dizer, com certeza seria melhor, né? Tomar e jogar um A5 aqui. Mas a vantagem das brancas é grande e é inquestionável. Por exemplo, B4, peão toma. Esse peão passado com o apoio do cavalo aqui provavelmente decisivo. Se torre C1, dá para jogar torre A1 para defender a primeira fila e não tem nada. Que grande vantagem, se não já decisiva, das brancas. Então é isso aí, pessoal. Uma bela vitória aí do Fischer contra o brasileiro Olício Gadia. Se você gostou, deixa o like. Se você não se inscreveu no canal, se inscreva para ajudar a gente a crescer. E até o próximo vídeo.